Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui para o canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre os títulos do Tesouro Direto pré-fixados. Eu vejo que tem muita gente, talvez por desconhecimento, por desinformação, que vai lá investir nos títulos do Tesouro Direto e escolhe aquele título em que vai investir de acordo com a rentabilidade. Aí já bate o olho logo de cara lá nos títulos pré-fixados, que hoje estão com vencimento disponível para 2024 e 2026 e falam, olha, esses títulos aqui estão pagando algo próximo a 9% ao ano de rentabilidade, o que é uma taxa muito boa, então eu vou investir nesses títulos. Mas o problema é que essas pessoas investem nesses títulos sem saber a correta forma como eles funcionam. E aí muitas vezes essas pessoas dali a algum tempo podem se ver tendo em mãos um investimento extremamente ruim, sobretudo agora no cenário que a gente está passando de elevação da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Então nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente como funciona o título do Tesouro pré-fixado e o porquê você deve tomar muito cuidado em comprar títulos desse tipo exatamente nesses ciclos de alta da taxa Selic pelos quais nós estamos passando agora. E eu vou fazer esse tipo de análise direto lá na tela do meu computador, que é por onde eu quero te mostrar alguns gráficos, algumas tabelas e alguns dados para a gente analisar conjuntamente. Mas antes de partir lá para a tela do computador, eu queria te lembrar daqueles recadinhos básicos. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito e não deixe de dar aquele like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais e mais pessoas. Combinado? Então bora lá para a tela do meu computador. Bom, então eu já estou aqui dentro do site do Tesouro Direto e a gente vai falar sobre os riscos de se investir no Tesouro pré-fixado sem você saber como funciona esse título, sem saber exatamente o que você está fazendo, sobretudo em momentos nos quais a gente se encontra hoje, que é um ciclo de alta da taxa Selic e de índices inflacionários extremamente elevados. Então a gente precisa saber que quando a gente aplica o dinheiro em um título pré-fixado, você vai ter essa rentabilidade aqui, no caso do Tesouro 2026 de 8,71%, se você levar até o vencimento desse título em 1º de janeiro de 2026. Mas fato é, gente, que a partir do momento em que você aplica o dinheiro nesse investimento, para você, depois que você aplicou, essa taxa não vai mais se alterar. O que acontece, por exemplo, com o Tesouro Selic e com o Tesouro IPCA, que mesmo depois que você investiu, se a Selic aumenta e se o IPCA aumentam, a rentabilidade dos seus investimentos também aumentam. Com o Tesouro pré-fixado, isso não acontece. E por que então é arriscado investir em Tesouro pré-fixado hoje? Por dois motivos. O primeiro é que nós estamos passando por um momento de estresse inflacionário, de índices inflacionários muito elevados, fora da meta do Banco Central. O que é exatamente o que nos mostra essa notícia agora relativamente recente, de junho de 2021, que nos conta que o IPCA, que é um índice que mede o aumento de preço na nossa economia, ele atingiu, no acumulado dos últimos 12 meses, o patamar de 8,06%, o maior para os últimos 25 anos. E aí, se você souber diferenciar rentabilidade real de rentabilidade nominal, você vai entender aonde eu estou querendo chegar. Isso porque rentabilidade nominal é aquela em que se encontra no nome do investimento, que são exatamente essas duas rentabilidades aqui que eu estou circulando, a de 8,33% ao ano para o Tesouro pré-2024 e a de 8,71% ao ano para o Tesouro pré-2026. E rentabilidade real é a diferença existente entre a rentabilidade nominal, que é essa daqui, e o índice inflacionário daquele período. Então percebam que se a gente hoje está com uma inflação de 8,06% ao ano, mas a gente tem Tesouro pré-2024 rendendo 8,33% ao ano, na verdade a sua rentabilidade real ela é de 0,27%, menos de 0,5% ao ano, justamente porque a inflação ela corrói a rentabilidade de todos os nossos investimentos. E aí, num momento de estresse inflacionário como esse, você optar por Tesouro pré-fixado em detrimento, por exemplo, do Tesouro IPCA, você está levando prejuízo, porque grande parte da sua rentabilidade ela está sendo então corroída por esse índice IPCA que está numa máxima, histórica dos últimos 25 anos. Então, por isso que em momentos de estresse inflacionário, como que a gente passa por agora, é interessante abrir mão dos pré-fixados e priorizar, por exemplo, os títulos indexados ao IPCA, porque você tem a garantia de que eles sempre vão render IPCA mais uma taxa a mais. E essa taxa extra aqui que rende além do IPCA vai ser justamente a sua rentabilidade real acima da inflação. E além
Além disso, existe um outro perigo ao se investir em títulos prefixados, que é exatamente o que eu vou falar aqui agora. Como eu já tinha adiantado no início dessa gravação de tela, aqui do meu computador, no caso do tesouro prefixado, você vai receber essa rentabilidade aqui, se você levar o seu investimento até o vencimento, e essa rentabilidade ela não vai se alterar. Diferentemente do Tesouro Selic e do IPCA, que se a Selic e o IPCA subirem, a sua rentabilidade também aumenta. Então, é importante você saber que hoje esse investimento pode até ter uma taxa que você acha atrativa, mas como você não tem como adivinhar o futuro, pode ser que daqui a algum tempo essas taxas subam de rentabilidade por diversos fatores de mercado, que eu inclusive vou falar aqui hoje, mas pode ser que essas taxas subam ainda mais e daqui a 6 meses a um ano você se veja com o dinheiro investido em uma aplicação do Tesouro Direto defasada com uma taxa muito ruim. E foi exatamente isso que aconteceu com algumas pessoas que investiram. Eu vou abrir aqui o histórico de preços e taxas para vocês verem. Com algumas pessoas que investiram nesses títulos no Tesouro pré-2024 ou 2026 no final do ano passado e no início desse ano. Eu vou colocar aqui um gráfico das taxas desse título do Tesouro Prefixado 2026 dos últimos 365 dias. E a gente pode ver que quem investiu lá nos meses início de dezembro, final de dezembro, início de janeiro, pegou taxas de títulos prefixados muito baixas, taxas de rentabilidade que hoje são consideradas ruins. Mas a gente hoje consegue fazer essa reflexão e ver que essas taxas são ruins justamente porque a gente está olhando para o passado por meio desse gráfico. E hoje pode ser que a gente está vendo uma taxa de quase 9% ao ano e está achando que é uma taxa boa, mas como a gente desconhece o futuro, daqui a algum tempo pode ser que essa taxa se torne defasada, se torne uma taxa baixa comparada a taxas futuras que a gente pode ter para esse investimento. Então, daqui a algum tempo pode ser que a gente se veja numa situação em que as pessoas que investiram em dezembro de 2020 e janeiro agora de 2021 estejam passando. E é importante você saber que essas taxas praticadas pelo Tesouro Prefixado, elas sofrem basicamente a influência de 2 fatores. O primeiro é a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros da economia, que está em um ciclo de elevação e um ciclo de crescimento. Hoje a gente tem dados de que a nossa taxa básica de juros está em 4,25%, mas por próprias projeções do Banco Central, que a gente pode ver aqui pelo boletim Focus, a gente inclusive pode ver que até o final do ano há previsões de que a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, atinja os 7%. E de forma geral, quanto maior é a nossa taxa básica de juros da economia, maior são os prêmios pagos por todos os investimentos de renda fixa, maior a rentabilidade que eles vão apresentar no futuro. Então, você prefixar uma taxa de rentabilidade para o seu investimento hoje, sendo que até o final do ano a gente tem uma taxa Selic que provavelmente vai estar em 7% ao ano, é realmente muito arriscado que daqui a 6 meses, daqui a um ano, você esteja com um investimento prefixado com uma taxa extremamente defasada. E além de sofrer influências, então, da taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, conforme aqui eu indiquei para você as projeções do Banco Central pelo Boletim Focus, as taxas do Tesouro Prefixado são também influenciadas por um outro fator, que é os chamados juros futuros. E juros futuros nada mais é do que a precificação que o mercado financeiro faz para taxas de juros que estarão sendo cobradas no mercado nos próximos anos. Esse daqui, então, é o gráfico que a gente vê da taxa do Tesouro Direto prefixado dos últimos 12 meses. E agora eu quero mostrar para vocês, então, o gráfico dos juros futuros relativos ao ano de 2026, que é, então, o mercado financeiro precificando os juros e que vão ser negociados na nossa economia para o ano de 2026. E aí percebam vocês que esses 2 gráficos, tanto do Tesouro Direto quanto o dos juros futuros, eles são extremamente semelhantes, eles têm praticamente um desenho idêntico. E é exatamente então sobre isso que eu quero falar agora, nesse momento da nossa aula, que é o seguinte, gente, os juros futuros, eles interferem diretamente nas taxas praticadas pelos títulos prefixados. Então perceba que agora a gente está com uma negociação do Tesouro pré-2026 de 8,71%. E no caso do DI futuro para 2026, ele está algo muito próximo a isso, ele está em 8,54%. Então, é para vocês perceberem que as nossas taxas de juros dos nossos títulos prefixados, eles sofrem influência da taxa Selic e também dos juros futuros. E esses juros futuros, eles são extremamente voláteis. Em momentos de crise, em momentos de estresse no mercado, pode ser que eles disparem de forma violenta, impactando diretamente nos preços e nas taxas cobradas exatamente nos nossos títulos
prefixados. E como vocês sabem, ano que vem é ano de eleição. E se tem uma coisa que eleição provoca, é um estresse demasiado no nosso cenário financeiro. Então, pode ser que nos próximos anos, sobretudo agora em 2022, a gente tenha um aumento desses juros futuros e isso impacte diretamente nas taxas praticadas pelo Tesouro prefixado, contribuindo mais uma vez para que quem esteja investindo agora nesses títulos com essa taxa de 8, quase 9%, no futuro possa vir a ter uma taxa defasada igual a essa aqui de quem investiu no finalzinho de 2020 e no início de 2021. Portanto, em ciclos de alta da taxa Selic, como que a gente vem passando agora, com taxa Selic projetada para 7% até o final de 2021, 2022, o interessante é que nós, como investidores cuidadosos e diligentes, que a gente priorize investimentos pós-fixados, como aqueles indexados ao IPCA, em detrimento de investimentos pré-fixados. E aí, futuramente, com uma concretização de um cenário futuro de eleição no ano que vem e com uma estagnação da taxa de juros em 7%, se é que essa taxa realmente vai estagnar em 7%, conforme as expectativas do Banco Central, e aí a partir então de novas perspectivas futuras e de uma redução na velocidade de crescimento da nossa taxa básica de juros, é que aí sim a gente possa voltar a olhar com bons olhos os títulos pré-fixados. Mas nesse momento, em que a gente ainda não sabe o que vai acontecer ano que vem nas eleições presidenciais, e nesse momento em que a gente tem uma taxa de juros de 4,25, em que um Banco Central projeta que ela chegue até 7% no próximo ano, eu fico de fora desses investimentos pré-fixados. Se você ainda tem alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui para mim nos comentários, e se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui logo abaixo do vídeo, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!